Projeto Integrador, Curso de Pedagogia, Letras, Univesp, Grupo 11, Polo São José do Rio Preto, Ibirá. Integrantes do grupo: Bruna Maria Meneguesso Briguente, Camila Aparecida Ferreira da Silva, Júlia Chiara Romão Mendes da Silva, Jussara Silva Ribeiro, Monique Ravena de Andrade Oliveira, Natasha Aparecida Brasileiro dos Santos e Thaís Cristina Santos de Oliveira. Como orientadora, Marília Machareski. O interesse do trabalho surgiu a partir do tema norteador proposto pela Univesp, que foi as perspectivas sobre as dificuldades de aprendizado versus a inadequação metodológica. Na atualidade, há uma preocupação quanto à metodologia aplicada em sala, se ela está sendo eficaz para a aprendizagem dos alunos. O título do nosso trabalho foi Dificuldades de aprendizado no ensino fundamental, aprendendo as sílabas complexas. Como objetivo, temos os objetivos gerais, que foi descrever um plano de aula utilizando recursos didático-lúdico como o jogo de bingo para o processo de ensino-aprendizagem das sílabas complexas para os alunos do segundo ano do ensino fundamental. E os objetivos específicos foi aprofundar os conhecimentos sobre alfabetização e letramento nas séries iniciais e as dificuldades de aprendizado, e identificar uma ação pedagógica para reforçar o ensino da leitura e escrita das sílabas complexas no processo de alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental. Justificativa. A partir da entrevista com a professora da sala do segundo ano do ensino fundamental, baseado nas experiências vividas pela mesma dentro da sala de aula e a sua preocupação de como conseguir diversificar seus recursos metodológicos, favorecendo o ensino de seus alunos no processo de alfabetização quanto às dificuldades de escrita, foi realizada uma avaliação onde foi identificado erros ortográficos nas escritas e desenvolvida uma proposta de plano de aula que venha contribuir com o ensino da professora e com o aprendizado dos alunos, diversificando os recursos metodológicos e trazendo motivação para o aprendizado. Fundamentação teórica. O cenário da educação no Brasil tem apresentado mudanças e observa-se que os alunos apresentam novas características em seu processo de aprendizagem. O professor, diante disso, se esforça em buscar novas metodologias e teorias que permitam diversificar seu trabalho em sala de aula. A utilização de jogos e brincadeiras no ambiente escolar é de grande importância para o aprendizado e desenvolvimento da criança. Muitos teóricos defendem as atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras em sala de aula, como recursos para aprendizagem e desenvolvimento. Temos dois autores importantes, Jean Pivot e Vygotsky. Piaget e Vygotsky foram dois teóricos relevantes, os quais basearam seus estudos na utilização do lúdico para o desenvolvimento infantil. Eles defendem que, por meio de brincadeiras, a criança se desenvolve, conseguindo interagir com o outro e vivenciando as regras. O educador tem um papel fundamental no desenvolvimento do aluno. Ele é o facilitador no processo de aprendizagem quando prepara seu plano de aula. Para Piaget, o professor precisa criar situações em sala de aula compatível com o nível de desenvolvimento cognitivo e criar atividades que os desafiam. Vygotsky apresenta o papel do professor como um mediador desse processo de ensino-aprendizagem. O ambiente e as situações geradas pelos professores irão produzir novos conhecimentos. As sílabas complexas são caracterizadas por encontros consonantais, como por exemplo FR, RR, CH, NH, BR, ou possuírem duas consoantes e uma vogal, bre, dra, gre, plá, vlá
entre outros. Muitos problemas são enfrentados pelos alunos relacionados à aprendizagem de leitura das sílabas complexas. Entre eles destacam os erros ortográficos, como por exemplo, flo, e se escreve flo, cravo, escreve cavo. Contudo, muitos autores citam que esse tipo de erro está relacionado à consciência fonológica, os sons dos fonemas. Pensando nisso, a nossa proposta de solução para o plano de aula tem o tema Sílabas Complexas. Os alunos terão a oportunidade de praticar a leitura e a escrita das palavras contendo sílabas complexas através de um jogo de bingo. O objetivo foi estimular a leitura e a escrita de palavras contendo sílabas complexas, bem como a identificação dos sons e letras que formam as palavras e sua pronúncia. Como proposta de solução, o jogo de bingo. Será realizado um sorteio de algumas palavras e dito em voz alta para que as crianças identifiquem na fala qual é a parte da sílaba complexa da palavra que foi dita. Os jogadores devem indicar as sílabas sorteadas em suas cartelas e marcá-la caso a possuam, e os alunos devem pronunciar as palavras. O vencedor é aquele que completar a cartela de sílabas marcadas e gritar bingo. Foi selecionada algumas palavras: palhaço, colher, velhinho, orelhudo, aranha, dinheiro, minhoca, entre outras. A avaliação do plano de aula ocorrerá por meio da observação em relação à participação, iniciativa e motivação dos alunos frente ao jogo. Após a aplicação do plano de aula, a professora respondeu um questionário para feedback avaliativo da atividade proposta. Os resultados obtidos na entrevista com a professora após a aplicação do plano de aula foi satisfatório, pois houve a participação de todos os alunos. O plano de aula contribuiu com o desenvolvimento da consciência fonológica, ajudando as crianças a reconhecer e manipular os sons da linguagem, o que é fundamental para o processo da aprendizagem da leitura e escrita. Considerações finais. Nos anos iniciais, quando a criança ainda está na fase de aperfeiçoamento da escrita, é comum que o professor encontre erros na grafia das palavras e dificuldades quanto às palavras com as sílabas complexas, já que o aluno está em processo de construção do conhecimento da escrita. Uma atividade lúdica como o bingo, onde a criança aprende se divertindo, fazendo a verificação da grafia correta das palavras, contribui com seu aprendizado. É interessante que o professor observe as palavras que comumente os alunos têm dúvida quanto à forma escrita e os coloque no jogo. Aplicação das disciplinas estudadas. Leitura de produção de texto, projetos e métodos para a produção de conhecimento, didática, avaliação educacional e aprendizagem, psicologia da educação, filosofia da educação, fundamentos da educação, alfabetização e letramento. No desenvolvimento do projeto integrador, as disciplinas nos proporcionaram relacionar as teorias estudadas e a prática do dia a dia no desenvolvimento. Experiência do grupo. Inicialmente, registra-se o quanto enriquecedor e desafiador foi a concretização deste trabalho. Aprendemos com os autores e também com os envolvidos nesse processo de pesquisa. Esperamos que essa pesquisa possa motivar outros docentes e estudantes a utilizarem atividades lúdicas como o jogo de bingo em suas aulas, como um artifício pedagógico facilitador no processo ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Fim.